casa, né? Mas nós colocamos isso daí como um cuidado, né? Que a gente sabe que infelizmente a Covid já não terminou totalmente, não terminou, né? Os efeitos estão menores, mas ela continua em curso, né? Então por isso que nós colocamos essas faixas em algumas cadeiras, os irmãos. E também continuamos com o álcool gel, né? A questão da máscara, por lei, não é obrigatório, mas não existe uma lei que está obrigando, mas nós recomendamos, de repente, se for possível, que você, olhando aqui, boa parte dos irmãos está, outros também não, isso também não é obrigatório, mas é um cuidado, se você assim achar melhor, né, para nós continuarmos fazendo a nossa parte. Nós oramos sempre para que Deus nos proteja. Nós sabemos que tem alguns membros da igreja que estão com Covid, né? A gente acaba recebendo a informação, mas nós oramos, mas no medida do possível continuamos fazendo também a nossa parte, para que realmente sejamos abençoados. Outro aviso é sobre a semana de compaixão, tá? Relembrando os irmãos, as cestas básicas, os alimentos que são entregues para várias famílias, como também algumas que vêm, pedem um alimento. E nesse tempo de crise no mundo tem sido uma grande bênção para muitas famílias. Então, nós sempre estamos reforçando para que você continue trazendo o seu alimento ou faça sua transferência bancária para a nossa associação, para a BAC, e nos informe para que nós possamos direcionar esse valor que está sendo ofertado exclusivamente para as cestas básicas. Então, vamos continuar abençoando as famílias que precisam. Vamos agora entregar os dízimos e as ofertas. Eu vou ler um texto lá no Mateus, capítulo 23, versículo 23, que também está projetado, que diz o seguinte: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Esse texto, que Jesus está falando aos fariseus, obviamente não está criticando os dízimos, ele está criticando os hipócritas, né? Pessoas que, de repente, davam ofertas ou faziam certos rituais religiosos naquela época, mas sem amar o próximo, sem ter misericórdia. Mas, na verdade, o que Jesus diz aqui no final, que você deve praticar essas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, você deve obedecer a Deus em todas as áreas. Você deve amar o próximo, ter misericórdia das pessoas, mas também você deve ofertar com alegria na casa do Senhor, com sinceridade de coração, né? Que isso é um mandamento e também uma gratidão, que Deus, na verdade, já tem nos abençoado bastante com o nosso trabalho, com as nossas finanças, e a forma que Deus usa para nós abençoarmos a nossa igreja. Então esse é o sentido do dízimo e da oferta. Então, com sinceridade, que faz parte dos mandamentos do Senhor e daquilo que Deus quer para a sua vida, vamos ofertar nesse momento. Os irmãos já sabem que tem as transferências, tem a maquininha, tem o gasofilácio. Vamos orar nesse momento da nossa vida financeira, consagrando os dízimos e as ofertas ao Senhor. Senhor meu Deus, nós queremos primeiramente te agradecer, pois o Senhor tem abençoado o nosso povo, Deus, com o seu trabalho, com o pão de cada dia, com a prosperidade financeira, Deus, e por isso o seu povo pode estar consagrando ao Senhor os seus dízimos e as suas ofertas. Abençoamos os dízimos que serão entregues agora, aqueles que têm sido feitos também durante a semana. Que o Senhor abençoe e multiplique sobre cada casa, Deus, que jamais possa faltar, Pai, em nossos lares. Também abençoe aqueles que estão com dificuldade nessa área. De repente alguém está aqui acompanhando, está desempregado, tem algum familiar que está precisando de uma bênção financeira, uma bênção de trabalho. Nós pedimos que o Senhor resolva essa situação, abra as portas, abençoe os negócios, Pai, de cada um, Deus. Que ninguém fique ansioso, Deus, nessa parte, mas que possamos confiar no Senhor. E continue abençoando nossa igreja, a diretoria, para que continue tendo sabedoria na administração desses recursos, que são sempre totalmente usados para o crescimento da Tua obra, Deus. Para que mais pessoas possam conhecer o amor de Deus e mais pessoas possam ser abençoadas em todas as suas necessidades. Por isso nós consagramos nesse momento os dízimos e as ofertas, e também as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fique de pé, irmãos. Enquanto estivermos cantando, você que trouxe o seu dízimo e a sua oferta, pode trazer. E também você que tiver o seu pedido de oração, pode estar entregando para as nossas irmãs aqui na frente, que o Ministério de Intercessão estará orando durante a semana. Nós vamos entoar o hino 137, porque Ele vive, lembrando do memorial da ceia. Nós vamos dar graças ao Senhor, porque Ele está vivo.
Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Esse hino fala muito sobre esperança, né? Nossa vida está nas mãos do nosso Senhor e nosso Salvador Jesus. Amém, queridos? Vamos orar nesse momento mais uma vez. Vamos pedir a Deus que nos abençoe na meditação da sua palavra. Feche seus olhos. Querido Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos e agradecemos por essa oportunidade, Pai. Que o Senhor continue falando conosco nesta manhã, através agora da tua palavra. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor tem uma porção especial e nova para cada um de nós. O Senhor tem nos alimentado através das orações, dos louvores. E agora nós pedimos que teu Espírito Santo nos alimente com a tua palavra. Que nós sejamos transformados, que nós possamos sair daqui diferentes como nós entramos. Nós não queremos sair do mesmo jeito, Senhor. Nós não queremos voltar para nossas casas diante de um culto tão abençoado da escola bíblica que vamos ter, e só imaginar que vamos voltar do mesmo jeito é impossível isso. Por isso nós pedimos ao Senhor que continue falando conosco, e que ainda nesta manhã haja decisões, haja posicionamento, porque é isso que o Senhor deseja de nós. O Senhor deseja algo de nós. Nós aqui entregamos ao Senhor no nosso louvor, a nossa adoração, e agora o Senhor vai entregar algo para nós, e que nós possamos estar rendidos à tua vontade, Pai. Abençoa o teu povo, seja aqui na igreja ou nas suas casas, através dessa transmissão. Que o Senhor abençoe cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém, queridos? Pode se assentar, e nós vamos ler o capítulo 27 de Atos. Capítulo 27 de Atos, todinho, tá bom? Falei para você se assentar, senão você poderia ficar cansado. Porque tem bastante versículo nesse capítulo, 44 versículos. Já estamos chegando no finalzinho do livro de Atos, hein? Que jornada, né? Que caminhada a gente passou no livro de Atos. Qual será o próximo livro aí, hein? Que nós vamos estudar da palavra de Deus. Alguém quer arriscar? Qual? Que mais? Vamos ver, né? Acompanhe as cenas dos próximos capítulos. Tudo bem, gente? Atos capítulo 27. Diz assim: quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos num navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um dos macedônios de Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos, para que estes suprissem as suas necessidades. Quando partimos de lá, passamos do norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália, e nele fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a Cnido, não sendo possível prosseguir em nossa rota devido aos ventos contrários. Navegamos ao sul de Creta, defronte de Salmona. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos,
perto da cidade de Laceia. Tínhamos perdido muito tempo, e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando, com a esperança de alcançar Fênice e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta que dava para o sudoeste e noroeste. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que havia obtido o que desejavam. Por isso, levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando-o e lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas. E temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a bater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante e disse: Os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho e não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a qual pertenço e a qual adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Na 14ª noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro no mar Adriático, quando por volta da meia-noite, os marinheiros imaginaram que estávamos próximos da terra. Lançaram a sonda e verificaram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da polpa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: Se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e deixaram cair. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: Hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante sem nada comer. Agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, tomou o pão e, dando graças a Deus diante de todos, então o partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Depois de terem comido, até ficarem satisfeitos,
aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia, para onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível. Cortando as âncoras, deixaram-as no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, lançando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Mas o navio encalhou num banco de areia, onde tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a polpa foi quebrada pela violência das ondas. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugisse, jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram salvos em terra. Amém, igreja? Bom, eu quero dividir com os irmãos nessa manhã o pensamento de nós confiarmos em Deus, né? Principalmente para guiar as nossas vidas. Esse texto ele é bem conhecido, né, de todos nós. Nós já ouvimos várias histórias, talvez você já ouviu várias mensagens sobre esse texto. E toda vez que eu leio esse texto, mesmo que ele seja grande, né, 44 versículos num só capítulo, tirando o Salmo 119, que é um dos maiores que nós temos na Bíblia, além desse aqui, eu acho que poucos são tão grandes como esse capítulo de Atos 27. Mas é importante a gente entender todo o contexto, para nós também acreditarmos que Deus, Ele quer guiar a nossa vida. Nós falamos nos domingos passados que o apóstolo Paulo, né, nós trouxemos a meditação, a ministração, que o apóstolo Paulo, ele foi acusado inúmeras vezes pelos judeus da sua época. Vocês sabem, ele pregava o evangelho, estava falando da ressurreição de Jesus, o que Jesus tinha feito na vida dele, né? Paulo mesmo, ele relata 3 vezes o testemunho da sua conversão, como foi essa conversão, quando ele estava indo lá para Damasco, e aí Jesus falou: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ali ele teve a experiência com Deus, a sua transformação, a sua conversão, e a partir dali, Paulo, ele teve a sua vida transformada, e quando eu falo vida transformada, é uma vida totalmente dependente de Deus. E meus irmãos, quando nós estamos assim, na nossa jornada também de vida cristã, após a nossa conversão, a gente precisa entender que a nossa vida também é uma total dependência de Deus. Por mais que a gente recorra a alguns recursos dessa terra, talvez pessoas, talvez empresa, talvez dinheiro, talvez estabilidade financeira, enfim, tudo que a gente pode nos cercar, nada disso será suficiente quando nós dependemos totalmente de Deus. Porque essas coisas ao nosso redor, esses recursos, eles acabam. Pessoas aparecem na nossa vida hoje, mas de repente amanhã já não estão. Alguém morre, né? Aquela pessoa que de repente você confiava tanto, que você esperava tanto dela, que você era até amigo, mas depois você já não vê mais, ou aquela pessoa morreu, né? Enfim, ou você morre antes, né? Alguma coisa vai acontecer. Mas as pessoas, elas aparecem e desaparecem da nossa vida. É assim. As empresas, vamos dar esse exemplo. Muitas empresas que de repente, eu estou falando com os mais velhos, né? Já trabalharam, de repente essas empresas já faliram, já fecharam. Elas não existem mais. E às vezes as pessoas, elas dependem totalmente dessas coisas. Dinheiro.
Isso aí aparece hoje você tem na conta, aparece as contas, aí se amanhã você já não tem mais nada, né? Não é assim? Está vendo como foge, como desaparece as coisas? A nossa vida, tudo que nós temos, irmãos, inclusive nós, ela é muito passageira. Mas Deus, Ele é eterno. E nós precisamos olhar para esse texto da viagem que Paulo fez para Roma, e ele ia dar esse testemunho ali, né, em Roma, pro rei, né? Isso, pro rei. E o que acontece? Deus conduziu a vida dele totalmente, mesmo no meio de uma tempestade. Essa tempestade aqui, ela foi uma das piores tempestades da vida do apóstolo Paulo, e eu arrisco a dizer que talvez seja uma das piores tempestades escritos na Bíblia. Porque vocês viram, né, na leitura, vocês acompanharam, que essa tempestade, ela não foi de um dia, mas ela foi de vários dias. Aonde na Bíblia nós vemos uma tempestade que durou semanas, né? E diz o texto aqui que o barco, né, ele ficou totalmente destruído. Quer dizer, não sobrou nada, a não ser a vida daquelas pessoas. E quando a gente pensa sobre a vida daquelas pessoas, a gente pode ter essa certeza de que Deus, Ele quer guiar as nossas vidas. Ainda que você perca, vamos chamar o barco, né? Ainda que a gente perca algumas coisas ao nosso redor, ainda que a gente perca os recursos que nós temos nas nossas mãos, Deus, se Ele tem um propósito na sua vida, Ele vai te preservar até o final. Amém, meus irmãos? A gente precisa acreditar. Porque às vezes, o que a gente faz? A gente está na nossa trajetória, na nossa caminhada com Deus, e a gente começa a perder algumas coisas, né? A gente perde recursos, perde dinheiro, todas essas coisas que eu acabei de falar, mas para não ficar repetindo, mas tudo aquilo que a gente perde na nossa trajetória, e acredite você, nós vamos perder algumas coisas, vamos perder, para que a gente amadureça, e também entenda que a nossa dependência não é dessas coisas, não é desses recursos, mas a nossa dependência é totalmente de Deus. Por que Deus muitas vezes tira algumas coisas de nós, meus irmãos? Para a gente se lembrar que é Ele que está cuidando de nós. Que não é essas coisas que você, de repente, né? Você é só uma força de expressão, mas para a gente entender que a gente às vezes se apoia. Que a gente confia. A gente confia em pessoas, confia na família, confia na empresa, confia no dinheiro, às vezes confia na gente mesmo. Só que muitas vezes a gente se decepciona. E essas coisas, muitas vezes, elas vão acontecer para Deus mostrar para você e para mim, dizer, olha, você não depende dessas coisas da terra, você está dependendo de mim. É por isso que no decorrer desse texto aqui, Paulo, ele tem uma nova, ele sempre tinha experiências com Deus, e aí Deus falou com ele, falou assim, olha, ninguém desse barco vai morrer. Interessante, né? O barco ficou destruído e Deus falou para Paulo, ninguém desse barco vai morrer. Por quê? Deus, Ele tem compromisso com pessoas e não com coisas. Deus, Ele tem compromisso com a gente. E não com as coisas que a gente tem nas nossas mãos. E se a gente entender isso, que Deus, Ele tem compromisso com a gente, quando eu falo compromisso, é porque Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Deus, é Ele quem cuida de nós, é Ele quem sustenta a nossa vida, é Ele quem dá a provisão, amém, meus irmãos? É Ele quem faz o milagre acontecer na nossa vida. Deus, Ele tem compromisso com você e não com coisas. É por isso que, como eu disse, que às vezes as coisas a gente perde, para entender que é Ele que está no controle da nossa vida, não são as coisas. Porque se a gente bobear, a gente se apoia só nisso, né? Ah, olha, vou levar minha vida, né? Tenho uma família, tenho amigos, tenho um trabalho, tenho uma posição, tenho estabilidade financeira, ótimo, glória a Deus. Levanta a tua mão. Hoje lá na devocional, se você não leu, leia, tá bom? Nós colocamos que devemos dar graças a Deus, né?
a Deus. Porque as coisas que nós temos, às vezes elas se perdem. E olhando aqui para esse texto, irmãos, nós vamos com certeza entender na nossa vida que um dia ou outro pode ser que a gente passe por essa tempestade. Pode ser. Eu creio num evangelho que nos traz paz. Eu creio na palavra de Deus que nos traz segurança. Mas também eu creio na palavra que muitas vezes nos mostra que às vezes a gente fica à deriva. Que a gente fica desestabilizado para a gente continuar dependendo de Deus. Eu creio na palavra de Deus e nos mostra que Deus ele faz milagres. Mas também eu creio na palavra que muitas vezes Deus não faz aquilo que a gente quer ali na hora, para a gente depender dele. Estão entendendo, irmãos, que na nossa trajetória pode surgir alguma tempestade, alguma coisa imprevista na sua vida, que você não estava, calculando isso para acontecer. E de repente, algumas pessoas podem até dizer, mas será que que Deus está contra mim? Será que eu estou vivendo essa situação? Alguém pode dizer e falar, é por isso que essa tempestade, esses problemas, essa situação está acontecendo, porque Deus, ele se esqueceu de mim, ou ele quer se vingar, não é nem essa expressão, mas popularmente aqui para a gente entender, porque existem expressões que não existem na palavra, mas a gente tem que dizer para a gente entender. Será que Deus está com raiva de mim, está com ódio, ele quer se vingar? Jamais. Deus nos ensina algumas coisas. Deus nos mostra alguns caminhos, né? Por exemplo, às vezes alguém que abandona o caminho de Deus, Deus não vai se vingar daquela pessoa. Deus não vai ter ódio daquela pessoa. Na verdade, Deus permite algumas coisas para que ela se volte novamente para os caminhos do Senhor. E aí é onde eu começo a pensar sobre esse texto, como é que a gente, entende toda essa tempestade na nossa vida, e olhando para cá, a gente precisa ter discernimento dos sinais de Deus. Você precisa ter o discernimento do que está acontecendo na sua vida. Porque se alguém não estiver discernimento, está entendendo os sinais que Deus permite, ou ela vai achar que Deus não ama mais ela, ou ela vai achar que é o diabo. É esses dois extremos. O ser humano, ele é assim, ele é desse jeito. Eu estou vivendo isso, está vendo? Porque eu estou colhendo o que eu plantei. Apesar que a Bíblia fala, né, que a gente vai colher o que nós plantarmos. Mas aqui, meus irmãos, o que foi que Paulo plantou para colher uma tempestade? Aqui, meus irmãos, aonde é que o diabo levantou essa tempestade? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque às vezes a gente joga o extremo. É Deus que fez isso, está vendo? Olha, essas coisas, ou é o diabo que está fazendo isso na minha vida. A gente tem que ter cuidado, meus irmãos, ter discernimento, de entender os sinais de Deus para a nossa vida. E aqui, nesse texto, nós vemos esses sinais. Quando Paulo fala para aquelas pessoas lá no barco, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, e dano vai ser o prejuízo, não só na carga do navio, mas também para a nossa vida. Paulo já tinha percebido isso. Aquelas pessoas não tinham entendido nada, mas Paulo tinha esse discernimento e já tinha avisado eles. Aí vem um outro detalhe, para a nossa vida, que a gente precisa definitivamente entender isso. Que você tem que ter pessoas de Deus ao seu lado. Que você tem que escutar pessoas de Deus. Não é pessoas por aí, que se parecem cristãs, que se parece que tem vida com Deus, mas não tem nada.
Paulo aqui, meus irmãos, ele tinha uma vida com Deus, ele era um homem de Deus, e ele tinha aconselhado aquelas pessoas: olha, não vamos continuar essa viagem, porque senão a coisa vai ficar feia. Sabe, às vezes a gente paga um preço muito alto, porque nós estamos ouvindo pessoas que não têm buscado a Deus. Nós estamos dando ouvido mais às pessoas do que a palavra de Deus, do que o que o Senhor falou no nosso coração. Isso é muito importante a gente entender, meus irmãos, porque às vezes nós somos levados por amizades, nós somos levados por influência, né? Alguém lá no seu trabalho, alguém da igreja, sei lá, né? Que às vezes não está com comunhão com Deus, não tem, né, vida com Deus, e às vezes você está dando ouvido para essas pessoas. Só que Paulo aqui, ele alertou. Ele já tinha falado: vocês vão passar por problemas, vocês vão ter dificuldade. Só que eles preferiram o quê? O que eles preferiram? Ouvir quem? O comandante do navio. Por isso que eu falei, irmãos, como é importante. Escute isso e guarde no teu coração. Como é importante você ter discernimento. Porque vamos pensar que aqui hoje seria esse barco de Paulo, tá? Aqui, esse tempo. O que seria mais coerente ouvir? Comandante, né? Comandante. Porque ele tinha aquela experiência de, né, navegar, de pilotar um barco, um navio. E às vezes, na nossa trajetória, essas tempestades da vida, nem sempre o que é mais coerente será o certo. Por isso que você precisa ter discernimento espiritual. Por isso que eu me lembro daquela passagem que está lá em Samuel, quando o povo chega para Samuel e diz assim: Samuel, nós queremos um rei. Aí Samuel: não acredito, né? Falando aqui nas nossas palavras, não acredito que esse povo está pedindo um rei. E aí o que Samuel faz? Ele vai falar com Deus. Por que ele vai falar com Deus? Porque ele ficou chateado. Ele ficou chateado e pensou assim, falou com Deus: mas eles não estão vendo que eu estou aqui governando a nação? E aí Deus, naquela conversa com Samuel, o que ele diz? Ele fala: Samuel, o povo não rejeitou a você, mas rejeitou a mim. Então, irmãos, a gente precisa ter discernimento espiritual. Porque às vezes a gente quer ir, e aqui a maioria já viveu isso, vai na onda da maioria. Ah, é? Estão falando isso? É isso mesmo? Sabe, a gente sabe, nós cristãos, nós devemos afirmar isso. Afirmar, que você não tenha dúvida disso. Que a voz do povo não é a voz de Deus. A voz do povo não é a voz de Deus. Porque as pessoas: não, a voz do povo é a voz de Deus. Não. A voz de Deus é uma, a voz do povo é outra. Isso está claro para mim, nesse exemplo que eu citei para os irmãos lá de Samuel, quando eles pediram um rei. E aqui também está claro para mim que a maioria não, todos, só Paulo. Paulo foi a minoria. Todos que estavam no barco: não, vamos navegar, porque Paulo alertou, falou assim: olha, vai se levantar uma tempestade muito grande, gente. Vai acabar com tudo. Eu fico imaginando a cena, né? Já pensou ali? Aí Paulo de um lado, sozinho, pessoal, toma cuidado. E a maioria: não, vamos continuar a viagem, Paulo, você não está com nada, você não sabe o que você está falando. Tome cuidado, tenha discernimento. Porque nem sempre a maioria é a voz de Deus. E você tem que discernir isso, né? Você tem que ir na sua trajetória, para que você não colha umas tempestades, você tem que discernir isso. Quem sabe, né?
de repente você não está colhendo uma tempestade, porque você não ouviu a voz de Deus. Muitas pessoas estão batendo a cabeça, porque não ouviu a voz de Deus. E é tão importante, irmãos, a gente sair dessa manhã com essa consciência. Porque diz o texto que no verso 13, começando a soprar suavemente o vento no sul, eles pensaram que havia obtido o que desejavam. Preste atenção no que Deus quer falar ao nosso coração. O vento começou, depois do alerta de Paulo, o vento começou a soprar tranquilo, está tudo calmo, está vendo? Eu fico imaginando ali, né? Os tripulantes. A gente acertou, está vendo, Paulo? Você estava errado mesmo, Paulo. E Paulo, você falou aí, caiu por terra o que você falou. A gente está fazendo o que é certo. Diz aqui o texto, começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que havia obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Escute isso. Está lá no verso 13. Eles pensaram que fizeram certo. E aí no verso 14 vem, o chacoalhão de Deus. Pouco tempo depois, desencadeou-se na ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. E aí o verso 15, o navio foi arrastado pela tempestade. Pegou aqui? Entendeu? Paulo dizendo, pessoal, calma, vamos ouvir Deus. Se vocês continuarem navegando, vocês vão passar por uma tempestade. Paulo, um homem de Deus. Paulo, você não está com nada, cara. Vamos continuar. Aí, levantaram âncoras. É isso aí. Fica imaginando, né? Vamos abrir aqui uma bebida, vamos tomar, vamos comemorar. Aí começaram a comemorar, achando, que tinham feito certo. Pouquinho depois, se levantou uma forte tempestade. Entenda como é importante você ter discernimento na sua vida. Porque às vezes, quando tudo parece que é o certo, às vezes não é. E a gente tem que ter esse discernimento, Como é que a gente tem esse discernimento? Através da nossa fé, claro. Da nossa fé, a gente crê que Deus está conduzindo a nossa vida. Mesmo quando você está numa tempestade, você tem que acreditar, confiar. Isso se você está com comunhão com Deus, lógico. Não, Deus está me guiando, Deus está me conduzindo. Está uma tempestade, mas Deus está no controle desse barco. Como é que a gente sabe que Deus está guiando? Através da nossa oração, do nosso alimento espiritual. Querido e querida igreja, amados irmãos, se você não lê a palavra, se você não ora, se você não vem para a igreja, você vai colher tempestade. Porque são essas coisas que te dão, que são ferramentas para você, em meio à tempestade, suportar o problema. A palavra, ela é o alimento da sua vida. Às vezes, não vou falar careca, mas eu estou cansado de falar para a igreja, e é claro que isso não é todos, mas você tem que ler a palavra. Pastor, já ouviu o senhor falar sobre ler a palavra? Já ouviu o senhor falar sobre oração? Já ouviu o senhor falar de jejum? Já ouvi, pastor, o senhor falar de vir para a igreja? Mas é o básico, irmãos. É o básico. O cristão que não ora, que não lê a palavra, que não vem para a igreja, que não pratica o jejum, enfim, não é só quando a igreja, e quanto faz quando a igreja fala, Se você não faz isso, querido, as tempestades, elas serão maiores na tua vida. Todos nós vamos passar por tempestades, mas quando você pratica o que Deus deseja, então você suporta melhor as tempestades da vida.
Por que eu falo suportar? Porque Paulo, ele estava seguro quem estava na vida dele. Porque de repente, aqui no meio da tempestade, aquelas pessoas, elas ficaram apavoradas, desesperadas. Como é que estava Paulo? Tranquilo, confiante, sabendo que Deus estava no controle da vida dele. Para a gente encerrar, como é que Paulo estava confiante nesse texto aqui, que você percebe isso? Como é que Paulo também não se desesperou, aquela coisa toda? Uma coisa simples. Foi no momento em que, duas coisas, né? Foi no momento em que ele chama aquelas pessoas e diz: olha, essa noite Deus falou comigo. Esta noite Deus falou comigo. Vocês vão perder tudo, mas a vida de vocês vão ser preservadas. Essa era uma forma em que Paulo, ele estava tão confiante que ele afirmou no meio de pessoas desesperadas. Você teria coragem de falar alguma coisa diferente disso? De repente você está lá, né? Como uma voz profética mesmo. Às vezes está lá, alguém da família perdido, algum colega lá, né? Lá no trabalho, dizendo: olha, não sei o que vai acontecer amanhã, não sei, aquelas coisas que trazem desespero no coração das pessoas. Você teria a coragem de se levantar com uma voz profética, dizendo: olha, calma, Deus está no controle das coisas? Precisa ter muita coragem, irmãos. Precisa ter muita fé. Precisa ter muita certeza de que Deus está com ele para falar isso. E Paulo fez isso. No meio de 275 pessoas. Maior número que essa igreja aqui. E eles estavam vendo a tempestade. Não era uma coisa que tinha passado já, ou que iria acontecer. No meio da tempestade, 14 dias, mais de uma semana lá, o sol não aparecia, à noite eles não se via ninguém, imagine o breu que era aquilo. E aí Paulo fala para aqueles homens, né? Olha, calma, Deus está no controle. E isso mostra que Paulo era uma pessoa que confiava plenamente em Deus, que dependia totalmente no Senhor. Às vezes você ouve um barulhinho, você vê notícias, eu sei, é difícil a gente se controlar. Mas, meus irmãos, por que a gente vem todo domingo na igreja? Por que a gente participa da ceia do Senhor? Por que a gente lê a palavra? Por que você ora? Porque existe um Deus vivo na tua vida. Não é um Deus morto. É um Deus que guia os seus passos. É um Deus que está presente na tua vida, como o próprio Senhor Jesus Cristo mesmo disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Se você não tem essa certeza, então se arrependa hoje, ore ao Senhor, peça perdão. Porque Ele mesmo declarou essa promessa: eu estou com você todos os dias. E a palavra de Deus não mente. A palavra do Senhor não é um livro de literatura qualquer. A palavra do Senhor não é, respeitando, né, todos os autores e gênero literário, mas a palavra de Deus não é um livro qualquer que está lá numa biblioteca, numa estante, em que a gente abre, lê uma história e ponto final. Nossa, que lindo, nossa, que fim trágico. Não, a palavra de Deus, ela é um livro de fé, meus irmãos. Para a gente acreditar que nessa tempestade da vida, Deus, Ele está conosco. Amém, igreja? Ele está com a gente. Se você estiver com Ele, claro. Também não, né? A gente nem tem tempo. Também não estou falando, Deus está com você e você vivendo a vida do jeito que você quer, né? Não é assim também. Mas estou falando, aquele que leva a Deus a sério, aquele que leva a palavra a sério, aquele que leva a sério, que valoriza a sua vida cristã. Deus está com você. Em nome de Jesus. Como é que Paulo, ele tinha essa certeza, além de se levantar ali no meio daqueles homens? Porque aqueles homens poderiam até querer jogar Paulo para o mar. Você está maluco, Paulo? Olha o que você está falando.
Como ninguém vai morrer? O barco está se espatifando, está ficando em pedaços aqui, Paulo. Quem vai morrer agora é você. Eles podiam ter jogado Paulo no mar. Tamanha revolta. Mas Paulo, ele tinha essa certeza. Deus está nos guardando. Deus está nos protegendo. Qual era a outra certeza que Paulo? E aqui eu acho isso, assim, algo surreal. Qual era a certeza que Paulo, ele tinha de que Deus estava com ele? Quando ele chama eles para comer. A palavra de Deus diz aqui: pouco antes de amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem. Olha que interessante. Talvez você nunca parou para pensar sobre isso. Por que Paulo chama eles para se alimentar? Numa hora dessa, Paulo, você vem falar para eu comer pão, eu tomar um pouco de água, Paulo? O que você tem na cabeça, Paulo? Talvez no coração de Paulo tinha assim, uma demonstração de fé, dizendo: comam agora, porque amanhã vocês vão estar vivos. Faça a parte de vocês agora, porque amanhã vocês vão estar vivos. E Paulo aqui, ele foi esse grande exemplo, meus irmãos, de encorajar aquelas pessoas. Quando ele diz aqui a palavra, que ele ali diz: nenhum fio, estou lá no verso 34, nenhum fio de cabelo vai cair de vocês. Tirando os carecas daquela época, que já estavam lá. Mas é só um ditado, Porque aí, coitado do careca, ele ia olhar para ele e falar assim: estou perdido então. Mas não, aí ele fala assim, ele queria dizer assim, não vai acontecer nada com vocês. Nada. E como diz aqui, aquelas pessoas foram convencidas por Paulo. Eles foram convencidas. Porque aí eles depois deles comerem tudo, eles começaram a jogar fora do barco coisas que atrapalhavam eles. Eles entenderam, lá atrás Paulo estava certo. Paulo estava com a razão. Então, se a gente quer chegar lá, ir mais à frente, vamos tirar algumas coisas que estão nos atrapalhando. A nossa jornada é assim, irmãos. As tempestades se levantam. Você tem que ter o discernimento. Você tem que confiar em Deus e tirar o que te atrapalha na sua jornada. Não tem outro caminho. Tempestade, eu vou passar, você vai. Não tem ninguém na face da terra. Ou é na área da saúde, ou na área da financeira, área familiar, área conjugal, área de relacionamento. Nós vamos passar. Gostaríamos de pular essa etapa, mas muitas vezes nós vamos passar. Mas se nós agirmos como o apóstolo Paulo, com certeza essas tempestades serão vencidas. Porque foi isso que aconteceu. Diz o último versículo: os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram a salvo. Todos. Escute isso. A importância do discernimento na tua vida. Todos chegaram a salvo. Muita gente às vezes está dependendo de você por causa do teu discernimento hoje. Se Paulo tivesse sido mais um fraco naquela hora, todos teriam se desesperado. Se Paulo tivesse se perdido na sua fé, qual seria o final dessa história? Mas eu acho fantástico quando ele chama aquelas pessoas e diz: olha, gente, vamos fazer o seguinte, comam aqui um pedaço de pão. Vocês já estão muito tempo sem se alimentar. Meus irmãos, Paulo não estava nem aí com a tempestade. Ele estava preocupado com pessoas. Paulo não estava nem, preocupado com se ia acabar amanhã ou depois da tempestade. Quem confia em Deus não está preocupado que dia que vai acabar a tempestade.
Não importa se vai acabar hoje, daqui a pouco, no seu relógio, se vai acabar amanhã ou o ano que vem. Não interessa a tempestade. O que interessa é quem está com você nessa tempestade. E quem estava com Paulo? Deus. Você tem esse discernimento nessa manhã? A gente precisa ter esse discernimento, né? Porque quando Paulo, ele divide aquele alimento, ele dá graças a Deus, né? Por isso que a gente tem que ter um coração grato, mesmo no meio da tempestade. Mesmo no meio da tempestade. Não é só quando tudo vai bem, né? Ah, obrigado, Senhor. Olha, aconteceu isso. Olha, estou feliz. Olha que maravilha, sabe? Quando tudo dá certo, quando tudo, sabe, vai do jeitinho que você quer. Ah, Deus é bom, que legal, Ele é maravilhoso. Nossa, olha que milagre que aconteceu na minha vida. Nas tempestades, a gente também tem que aprender a agradecer a Deus. Foi isso que Paulo fez. Diz o texto, está claro, né? Tendo dito isso, tomou o pão e deu graças. Lá no verso 35. Deu graças a Deus diante de todos. Então partiu e começou a comer. Olha só o exemplo de Paulo, né? E o verso 36 diz: depois de terem comido, ficaram satisfeitos. Eles se reanimaram, irmãos. Essa é a importância de você saber quem está guiando a sua vida. Né? As tempestades, como eu disse, elas vão se levantar, se é que já não se levantaram na sua vida. Ou vão se levantar. A gente tem 3 momentos, pode ser passado, presente ou futuro, né? Pode ser que alguma tempestade se levantou e você ainda está nela. Pode ser que alguma está se levantando e você vai começar essa navegação. Ou pode ser que alguma virá. Mas não importa se vai durar 14 dias, 14 semanas, 1 ano, não sei. O que importa mesmo nessa manhã é saber, meus irmãos, ter essa convicção que Paulo teve. Eu quero que você saia com essa certeza no seu coração, assim como eu tenho no meu coração, que Deus estava na vida do apóstolo Paulo. Que no momento mais crítico, que ele estava até correndo risco de vida, ele falou: olha, fiquem calmos, vocês não vão se perder. Deus está presente. Ele falou comigo essa noite. E ele disse: coragem, Paulo. E é essa mesma palavra que ele transmitiu para aquelas pessoas. Isso é muito importante, irmãos, porque às vezes se levanta a tempestade. E às vezes a gente se desespera. A gente fica preocupado. Mas Jesus disse: não andeis ansiosos. Lance sobre ele a sua ansiedade, a sua preocupação, porque ele está cuidando de vocês. Você crê nisso? Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra. Felizmente nós somos, às vezes, limitados por causa do nosso tempo, Pai. Mas eu creio que aquilo que a gente precisava ouvir, nós ouvimos nessa manhã. Quantas vezes, Pai, as tempestades se levantam na nossa vida. Talvez você aqui nessa manhã esteja vivendo uma tempestade, não sei. Mas eu quero te encorajar nesta manhã a você depender somente de Deus. Talvez você esteja dizendo: Deus, está difícil essa tempestade. Eu não sei como eu vou passar, não sei como eu vou vencer, não sei nem se eu vou sobreviver a essa tempestade, Deus. Talvez você disse essa semana no teu coração. Talvez você falou isso, talvez você pensou isso. E é o Senhor que está dizendo para você: filho, filha, você precisa ver os sinais que eu estou enviando para você. E esses sinais, eles são prova de que eu estou presente na sua vida. Talvez não seja o sinal que você espera. Talvez não é aquela mudança radical. Mas são pequenos sinais que Deus manda dia após dia, semana após semana, que Ele está demonstrando: filha, eu estou na tua vida.
Talvez você disse na sua oração: Deus, mas não é o sinal que eu esperava. Mas o Senhor está dizendo para você: eu não preciso mostrar que eu estou na sua vida, mandando o sinal que você quer, mas o sinal que eu quero. Mesmo que seja pequenininho esse sinal, é esse que faz você respirar, é esse que faz você continuar, é esse que faz você confiar que Deus está na sua vida, que Ele vai demonstrando no meio dessa tempestade, que Ele vai falando com você, que Ele vai te guardando, que Ele vai te livrando, que Ele abre portas, que Ele faz milagre, que Ele traz cura. São pequenos sinais que Deus vai mostrando: filho, eu estou na sua vida. Talvez você diga: mas o Senhor mandou os sinais, mas essa tempestade não acabou. E Deus não está preocupado em acabar a tempestade, Ele quer que você veja Ele nessa tempestade. E era isso que Paulo falou para aquelas pessoas: Deus vai nos guardar, Deus vai nos proteger, ninguém vai se perder. O barco vai, porque isso é terreno, isso aqui é desse mundo, mas a vida de vocês são preciosas. E é isso que Deus está falando com você nessa manhã. Creia, queridos irmãos, creia, vamos crer, igreja, que Deus está no controle da nossa vida, que Ele está guiando a sua vida, que Ele está dirigindo os seus passos, Ele está dirigindo esse barco. Talvez você chega nos dias de hoje e diz: mas pastor, eu estou vendo o meu barco, sabe, se despedaçando. Me permita eu dizer isso para você, porque alguém precisa ouvir isso. Talvez você esteja dizendo: pastor, mas o meu casamento está se despedaçando. Mas eu estou vendo, pastor, o meu filho, ele se perdendo. Eu estou vendo a minha filha longe dos caminhos do Senhor. Mas eu quero te dizer nessa manhã, porque Deus coloca isso no meu coração. Talvez as coisas que você, ou ele, ou ela tem, esses recursos, talvez seja necessário você perder. Mas a sua vida, o essencial, o teu coração, Deus está guardando, Deus está te protegendo. Creia isso de todo o teu coração, porque às vezes as tempestades nos assustam, às vezes as tempestades faz a gente achar que Deus não está conosco, mas Deus está. Peça nesta manhã, você que está aqui, discernimento para Deus, porque quando você tem discernimento, você caminha seguro na presença de Deus. Você não sai atirando para todo lugar, você não sai criticando todo mundo, você não sai julgando as pessoas. Deus, você vai entender o que Deus nesse processo está fazendo. E o discernimento é essencial nas nossas vidas. Deus, queremos discernimento, Pai, para que a gente não se perca e nem morra nessa tempestade, mas que a gente tenha a vitória, que a gente saia como vencedores nessa tempestade que de repente se levantou contra nós, nas nossas vidas, porque nós cremos um Deus que cuida de nós, um Deus que está presente na nossa vida, um Deus que nos livra, um Deus que nos guarda, um Deus que nos protege, um Deus que é a nossa fortaleza, aleluia, um Deus que é o nosso libertador, o Deus que é o nosso refúgio, Deus que é a nossa torre alta, o Deus que é a nossa fortaleza. Obrigado, Senhor, por termos essa confiança. Continua conosco. Continua conosco. Abençoa cada vida que está aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Amém. Vamos participar da ceia do Senhor? Às vezes, irmãos, a gente fica preocupado, né, com o horário. Eu sei, a gente fica assim, né, pensativo no horário. Ai, daqui a pouco tem escola bíblica, vai ter, não tem. Tem que fazer almoço.
Sabe, irmãos, eu tenho aprendido a confiar em Deus até nesses detalhes, né? A gente tem que confiar em Deus. A gente não tem que se preocupar com essas coisas dessa terra, não. Vamos ficar de pé para você que está em comunhão com Deus. Você vai pegar os elementos da ceia, pegando, pode se assentar, tá bom? Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E esse é o meu pão. E esse é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Nada sou sem ti. Alguém deixou de receber os elementos da ceia do Senhor? No Evangelho de Lucas, capítulo 22, nós vamos ver que Jesus, ele instituiu a ceia. E eu estava pensando, né? De repente alguém pode perguntar: quando foi que Jesus instituiu a ceia? Quando a gente fala, né, na profissão de fé, quais são as ordenanças, né, de Jesus, o batismo e a ceia. O batismo a gente vê lá em Mateus, capítulo 28, quando Jesus disse: ide pregai o evangelho a toda criatura, ensinando, né, tal, aquela coisa toda. E a ceia do Senhor, ela foi instituída aqui, nesse momento, quando Jesus ele estava com seus discípulos, e diz assim: recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tome isto e partilhem uns com os outros. É o que a gente fez aqui. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. Então, nesse momento, né, ele instituiu a ceia do Senhor. Isso é importante saber, porque tem gente que nem sabe. Às vezes está tanto tempo na igreja, né? Eu tomo a ceia porque todo mundo toma, né? E o pastor fala para ficar de pé, e depois a gente senta, né? Aquela coisa. Não, você tem que saber. E a palavra de Deus está dizendo o quê? Que nesse momento, quando Jesus estava com seus discípulos, ele instituiu a ceia do Senhor. Façam isso em memória de mim.
A partir de hoje, né, porque Jesus já sabia que iria ser crucificado, a partir de hoje, lembrem-se do que eu fiz por vocês. E aí Jesus morreu, ressuscitou. E é isso que a gente está fazendo, né? Cada mês a gente lembra do que Jesus fez por nós. Irmão Disseu vai nos conduzir em oração nesse momento, agradecendo o pão e o cálice. Senhor nosso Deus e Pai, nesse momento, ó Deus, tão especial na nossa vida, Senhor, nós queremos, Senhor, rememorar, ó Deus, o sacrifício de Jesus Cristo para a salvação das nossas almas, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque estamos aqui, Senhor. Estamos aqui, o Senhor nos trouxe aqui, ó Deus. E assim, Senhor, estando aqui em comunhão, uns com os outros, podemos, ó Deus, repartir o pão e tomar do vinho, Senhor. Ó Deus, cujo pão representa o corpo de Cristo e o vinho, o sangue de Jesus, que nos purifica, que nos lava de todo o nosso pecado. Senhor, perdoa, Pai, perdoa as nossas ofensas, Senhor. Sara a tua igreja, Senhor. Perdoa, Senhor, as ofensas do teu povo mesmo, Senhor. Ó Deus, e nos use, Pai, para que possamos proclamar a tua verdade, Senhor, teu evangelho, para a salvação de almas, Senhor, e que o teu nome seja glorificado e bendito na nossa vida, não só nesta manhã, Senhor, mas no decorrer de toda a nossa vida, que nós possamos lembrar desse memorial, Senhor, e saber que o Senhor Jesus deu a sua vida em nosso favor, para a salvação das nossas almas, quando éramos perdidos, Senhor. Muito obrigado pelo teu amor, Senhor. Muito obrigado por Cristo Jesus. Amém. Memória de Jesus, vamos comer do pão. Da mesma forma, vamos tomar todos do cálice, lembrando-se de Jesus. Amém. Nas laterais aí da janela nós temos cestinho, então por gentileza, você aqui nessa manhã, jogue, tá bom? Os elementos ali, tá? Esse kitzinho no cesto, porque à noite a gente tem culto, né? Então a igreja precisa estar arrumadinha. Não deixa aí no banco não, tá? Deixa na cadeira não. Então na saída você pode jogar ou agora, você que sabe. Lembrando também que nós temos escola bíblica dominical, tá bom? Foi instalada uma campainha, tá bom? Lá no salão, para quando a pessoa que está responsável hoje tocar, os professores obedecerem a esse sinal, tá bom? Então o professor, pastor, mas que tempo que eu vou usar para minha aula? Fala com Deus, reclama com Deus, ou se quiser, reclama comigo mesmo, né? Porque o pastor, todo mundo reclama, então é Deus que me guarda, é Deus que me protege. Pode falar mal de mim mesmo, né? Não estou nem aí, é Deus que me guarda. Então, o pastor passou da hora do culto, passei. Deus falou, eu passei, tá bom? Então, a pessoa vai tocar a campainha, Zé Fini, acabou a escola dominical, tá bom? E agora também na saída, nós vamos entregar uma lembrancinha da nossa igreja, que é um bolo de aniversário. Porque domingo passado, quando nós fizemos o encerramento, por exemplo, o louvor que, né, sempre está aqui, espera o culto acabar, tal, eles não pegaram. Então tem bolo para vocês, tá bom? Você ficou sem bolo? Ficou lá, tá vendo? Prova viva disso, olha lá, né? Ficou sem bolo. Então, pessoal, vê quantas pessoas tem aqui, tá? E reserva para eles. E por favor, vamos ser educados, né? Quem pegou domingo passado, você já se deleitou, né, desse bolo que tá uma delícia. Então deixa para quem não pegou. Quem pegou aqui? Ó, bastante gente. Quem não pegou o bolo? Olha, vai dar para todo mundo? Quem não pegou o bolo? Mas tem bastante gente, hein? Vai? Então vamos fazer assim. Ó, aqui
Fica de pé esses que não pegaram. Vai entregar agora. E eu queria chamar as gêmeas aqui. Vem cá. A Lucia e a Lucina. Então, enquanto nós vamos orar por elas. Vou te explicar por quê. Olha quanta gente não pegou o bolo. Vocês não vieram me passar. Que vergonha, viu? Tô brincando, eu sei. A gente só entregou o bolo de noite, né? É só uma lembrancinha, tá bom, meus amados irmãos? Porque, né, a gente gosta de fazer esses momentos com a igreja, mas, né, nos dias atuais a gente sabe que as coisas estão bem difíceis. Mas para a gente não ficar sem uma lembrancinha, tá entregando, pessoal que tá de pé? Pode entregar, isso aí. Enquanto elas estão distribuindo, por que eu chamei as gêmeas aqui, né? Porque à noite é mais difícil elas virem, né? E porque a gente sabe, né? As ruas estão mais vazias. A gente está voltando com o uso de máscaras, né? E aí elas vêm a pé, não é isso? Então fica complicado vir à noite, né? Então elas vêm todo domingo de manhã. E essas irmãs aqui, que eu e vocês também amam muito, né? Elas fazem parte de uma das fundadoras da igreja, né? Irmão Frederico, que também está vivo, né? Inclusive esse mês ele faz 99 anos, irmãos. Ele me mandou um convite, falou: pastor, vem comemorar o meu aniversário. Olha só, com 99 anos de idade, né? Que lindo. Mas ele é mais difícil de estar aqui, né? Mas como as irmãs estão aqui, a gente queria orar por vocês e agradecer, né? Agradecer a vida de vocês. Tem tanta coisa, isso não tem nada combinado, né? Mas eu sinto no meu coração. Quando eu olho para vocês, eu me emociono e eu vejo assim a vida de vocês um exemplo de verdade. Um exemplo em tudo. Primeiro, o seu compromisso com Deus, né? Que eu vejo que as irmãs têm. Vocês fazem o devocional, vocês oram, participam do jejum, eu sei, né? O pastor sabe quando um ou outro faz, não, né? E elas fazem, elas participam das coisas da igreja. Elas têm compromisso não só com Deus, mas com a igreja. Você fez dia 1º aniversário? Vem aqui, minha querida. Eu não vou deixar você de fora, de jeito nenhum. Mas como fundadoras da nossa igreja, o que acontece? Eu vejo o compromisso delas com Deus, que muita gente tem perdido. Eu vejo o compromisso delas com a igreja, que muita gente tem perdido. Quantos anos vocês têm? 77. Eu só perguntei de alegre, né? Porque se você tem 77, obviamente você também tem, né? É porque senão uma vai ficar chateada, né? O pastor nem perguntou a minha idade. Eu sei como é que é, né? Se eu pergunto só para uma, aí a outra ia ficar triste. E a irmã que falou que fez aniversário? 82. 82. Esta aqui é uma irmã também que é muito abençoada. Sei, tá bom. Isso. Então o que acontece? Irmãos, eu não sei. Eu vou fazer uma enquete aqui agora. Professores, vamos cancelar hoje a escola bíblica, tudo bem? Deus vai nos perdoar se a gente não tiver a escola bíblica, tá? Não é pecado não. Tudo bem a gente deixar a aula para o próximo domingo, tá bom? Por causa do nosso horário, né? A gente tem que pensar que tem irmãos também que moram longe, né? E onde você mora, Iron? Sim. Olha lá, Guaianás, vem cultuar a Deus com a gente, né? Então, professores, tudo bem? Quem está lá hoje irmãos, tudo bem? Tranquilo? Lázaro, Disseu, Alexandre? O Alexandre está assim, ó. Eu não sei se ele concorda, se ele discorda. É jovem, né? Está lá. Está cansado. Mas por que eu quero cancelar? Assim, a gente já avançou do nosso horário, mas também
para ressaltar isso que é muito importante, irmãos. Isso aqui é um ensinamento para mim e eu espero que para vocês também. Isso aqui compensa mais. Isso é um exemplo vivo. Eu não estou com uma revista, com todo o respeito também, muito mais do que uma revista de escola bíblica, porque é gente que realmente vive o que fala, né? Porque tem gente que vai na escola bíblica e não pratica 1% do que foi ensinado lá na aula, ou do que o pastor pregou. Mas aqui, ó, com 77 anos, com 82 anos, pessoas fiéis a Deus, fiéis à igreja, e eu tenho certeza que ama o pastor. Por que ama o pastor? Porque ora pelo pastor, ora pela família do pastor, né? Você tá... Eu estou falando, eu conheço as minhas ovelhas, tem um povo aqui meio ciumento, eu sei, faz com um. Vem cá, Verá, por favor. Faz para um, tem que fazer para outro. Eu sei como é que é. Fez também, olha lá. Tá bom, é isso aí, ó. Virou aniversário de igreja assim, a festa. Vem cá, minha Focina. Tudo bem, mais alguém fez aniversário? Mais alguém? Não, só elas. Olha lá, o Mauro quer tirar uma foto de vocês. Mas olha, né, que interessante, né? Gente, ó, vocês melhores do que eu, né? Olhando para cada rosto aqui, a gente pode ver esse exemplo de vida, né? A gente pode ver que são pessoas que têm vida com Deus, né? Uma nega, a gente chama ela de nega, né? Com todo carinho, ela não liga, tá? É apelido dela, às vezes os irmãos não sabem, mas o apelido dela é nega, mas o nome dela é Afonsina, né? E elas é as gêmeas, Verinha e irmã Maria Helena, né? Tem outra Maria Helena aqui, ó. A irmã Maria Helena aí, ó. Temos duas Maria Helena. Só não tem duas Veras. Oh, meu Deus, como seria, né? Duas Veras assim numa igreja? Já pensou duas Veras? Aqui na igreja? Só duas aqui já tá bom demais, né? Meus queridos, isso aqui a gente brinca, a gente está aproveitando o nosso tempo, nosso espaço, para justamente, né, a gente ter a nossa vida com Deus, né? Estamos numa manhã de ceia, a gente se apegar mesmo com Deus, com Jesus. Elas poderiam sair da igreja a qualquer momento, né? Qualquer hora, qualquer dia, qualquer mês. Não só no pastoreio do pastor Rodrigo, mas qualquer outro pastor. E estão aí firmes, né? Estão aqui, ó, até hoje, sustentando a igreja, porque são pessoas que realmente investem no reino de Deus. Eu sei disso, irmãos. Eu vou falar aqui uma coisa. No período de pandemia, isso são só exemplos, para que a gente também possa, né, falar, puxa, eu preciso ser assim. No período de pandemia, não só elas, mas muitos irmãos aqui, que a gente não precisa mencionar o nome, eles guardaram o seu dízimo. Quando não podia vir, né? Lembra dessa época? Eles não podiam vir, e aí a igreja estava fechada, às vezes só fazendo transmissão, e ainda a nossa igreja é uma igreja de pessoas mais velhas, sim, com muito orgulho eu falo isso, né? Temos jovens, temos adolescentes, a igreja é para todos, né? Mas eu ficava assim emocionado e surpreso com tamanha dedicação dessas pessoas, que mesmo no período de pandemia guardaram os seus envelopes. Eu fui buscar, irmãos. Pessoas diziam assim, pastor, vem aqui, eu quero entregar o dízimo. Às vezes envelope de 3, 4 meses, de 1 ano guardado. De 1 ano guardado. Pastor, leva lá o meu dízimo. E aí a gente traz, coloca lá no gasofilaço, ora pela pessoa. Por que eu estou contando tudo isso, irmãos? Porque é muito importante, né? A gente fazer o que nós fazemos, ser o que nós somos como igreja, né? Dar esse testemunho de vida. Tem 77 anos, 82 a irmã, né?
E passa rápido, né, irmão? É. Quantos aninhos, Vera? 81. Só na casa dos 80. Somar aqui tem mais de 500. E a irmã? Olha, irmã Afonsina, 87. Soma aí o bom de conta. 87, né? Dá quase 500. Somando as duas aqui, ó. Esse aqui começa com multiplicação. 7 vezes 2, aí soma. Irmãos, de verdade. 404. Nossa, quase, né? 500. Ó, eu tenho mais 5 minutinhos. Um minutinho, vocês querem falar alguma coisa? Posso, irmãos? Pode. Essa igreja é tão amorosa. Fala alguma coisa da igreja. O que vocês querem falar? O que Deus colocar no coração? Só quero agradecer à igreja, que nós temos muito carinho nessa igreja. Que nós mesmo comemos em casa, quando a gente não vem, já se preocupa muita gente. E tem gente que passa perto da gente e fala, eu estou orando por vocês. Ela já falou por você. Vera, 1 minuto. Vera, 1 minuto. Depois dessa ordem, tem que obedecer, né? Olha, eu sou muito feliz nesse lugar, nessa igreja. Eu não contei, mas devo ter uns 40 anos aqui, que eu fui batizada com o pastor Salvador Solé. E amo essa igreja, amo os pastores que passaram por aqui, e amo o pastor que está nesse momento e aquele que está sentadinho ali. Entende? Então, eu acho que o amor vence qualquer barreira. Eu estou aqui há tantos anos, não me cansei, não. Entende? Todo o tempo que eu estou aqui, eu amo essa igreja. Eu amo os pastores que passaram por aqui, tenho amizade com eles ainda. Alguns eu não vejo, né? Mas, assim, o pastor Solé está no meu coração, que não sai de jeito nenhum, sabe? E o pastor Rodrigo agora também, né? E o pastor ali sentadinho, bonitinho ali também. Então, o meu coração é de amar. Eu não tenho esse negócio, ai, não gosto de... Não. Eu amo as pessoas, porque eu me amo primeiro. A gente, para amar o próximo, você tem que amar primeiro você. Aí depois você ama o próximo. Se você não amar você, como é que você vai amar o próximo? Então, eu me amo muito. Então, eu amo a cada pastor que passaram por aqui. E eu amo os pastores que estão aqui, os dois, a família deles. E amo os pastores que passaram, que eu ainda tenho amizade com os pastores que passaram daqui, principalmente o pastor Salvador Solé. E que Deus abençoe todos eles. E a igreja? Olha, ele me lembrou, mas estava na minha mente. Entende? É que eu falo muito e que tem hora que eu falho, né? Eu amo muito essa igreja. Pelo tempo que eu estou aqui, pelos pastores que passaram por aqui, eu amo essa igreja de ponta a ponta. Obrigado, Vera. Eu quero dizer que eu amo a todos da igreja. Amo o pastor Rodrigo, tenho aprendido bastante. Apesar de eu vir pouco, porque dá para notar. Mas a minha voz é assim porque eu comecei a trabalhar com criança com 12 anos, com criança de favela. E aqui em São Paulo eu trabalhei 25 anos com criança de favela. Então eu chegava em casa, já saía com a bolsa, preparava comida para as crianças, roupa. Saía pela 25 de março pedindo roupa, sapato. Então aqueles judeus iam trazer de caminhonete roupa para essas crianças, né? Não foi eu, mas é Deus que me usou. E eu louvo a Deus. E os médicos falavam, você vai ficar rouca e sem fala. Eu falei, mas eu louvo a Deus. Deixa eu falar uma coisinha que eu estava esquecendo. Esqueci, não posso esquecer. Eu conheci o pastor Rodrigo, garoto, viu, gente? Faz anos, não foi agora, não, faz anos. Garotinho, né, Vera? Continua lindo do mesmo jeito. Em primeiro lugar, agradeço a Deus pela minha vida, pelo meu pastor Rodrigo, pelo meu pastor Ricardo, pela vida da Juliana, dos meus bisnetos, Felipe e Olívia, que eu amo muito, e pelas minhas irmãs em Cristo, pelos meus irmãos, por toda a igreja, que eu me sinto honrada dentro dessa igreja, me sinto feliz. Não frequento muito, porque o pastor sabe da minha situação, que tem um filho que precisa dos meus cuidados, não posso deixar sozinho.
mas estou sempre orando pelos pastores, por todos. Fico na minha casa, nas horas do culto, dedicando a Deus, porque sem Ele eu não seria nada. Obrigada, Senhor, por tudo. Obrigado por essa igreja que o Senhor me colocou, porque para mim é uma satisfação. Eu fico muito feliz, muito grata a todos. Obrigada. Amém. Obrigado vocês, né? Pela vida de vocês. Serem um exemplo. Fica tranquila, tá, irmã? Tá tudo em paz. Por isso que o pastor precisa saber, né? Assim, do contexto dos irmãos, né? E a gente sabe que às vezes não é displicência, nem omissão, mas às vezes não estar ausente é por necessidade mesmo. Porque, irmãos, qual é a nossa maior expectativa, falando agora, né, como pastor? Ver a igreja, né? Quando você prepara um almoço, você mãe, qual é a sua expectativa? Você receber seu filho na sua casa. Quando você faz uma macarronada, ou você agora vai comprar um frango de padaria, e aí você espera seus filhos. A maior expectativa do pastor é essa, né? É essa. É a maior recompensa que a gente tem. É de ver a família unida. De ver os irmãos juntos, atravessando essas tempestades. Mas olhar, né, para a vida de cada um dessas irmãs, e tem outros aqui com certeza, por causa do nosso tempo, mas tem outros irmãos aqui que tiveram seus pais como fundadores, pessoas que cresceram aqui, não foram fundadores, mas que estão aqui até hoje. Isso é o maior exemplo que nós podemos ter hoje. É isso que nós precisamos olhar, né? Nos dias de hoje, é olhar para esses exemplos. Vocês são exemplo para mim. E eu acredito que está sendo para muita gente aqui nessa manhã, né? A gente olhar e dizer, olha, vamos até o final. Nós somos uma família, nós somos uma igreja. Vamos até o final, como diz ali esse versículo, né? Até que ele venha, né? Vamos estar juntos, vamos orar uns pelos outros, vamos celebrar, comemorar o aniversário, né? Vamos participar da ceia, vamos servir ao Senhor, porque Ele tem nos chamado, tem nos dado dons. É isso que é a igreja, irmãos. Então, continue firme na sua fé, continue aí caminhando conosco, e tenho certeza que Deus vai nos abençoar por mais 71 anos de existência. Amém, queridos? Vamos orar? Fique de pé e vamos aplaudir, né, honrando essas mulheres. Obrigado, viu? Querido Deus, obrigado, Senhor, por essa manhã, que tanto emociona o nosso coração, pelo fato de o Senhor nos dar esse privilégio de estar na sua casa. Oh Deus, quantas pessoas gostariam de estar na casa do Senhor, mas por alguma impossibilidade não conseguem. E nós podemos discernir como uma oportunidade, porque a gente não sabe o dia de amanhã. E nós queremos agradecer por tudo que nós ouvimos nessa manhã, e principalmente por esse final do culto, aonde nós podemos ver na vida dessas irmãs, e com certeza isso se estende a muitos outros irmãos da nossa igreja, que são fiéis ao Senhor, que têm um compromisso contigo, ó Deus, na sua caminhada. Quantas tempestades elas precisaram atravessar, mas estão aqui firmes, estão aqui, ó Deus, celebrando a ceia, estão aqui dizendo como é bom servir ao Senhor, como é bom fazer parte desta igreja. Obrigado por esse exemplo de vidas. A irmã Lucilo Cindo, ó Deus, que são uma das fundadoras da nossa igreja. Irmão Frederico, ó Pai. Obrigado por essas vidas, porque elas foram essenciais no nascimento dessa igreja e também no percurso da história da nossa Vila Diva, Pai.
Que o Senhor continue conservando o coração e a vida delas, com essa disposição de te servir, de te amar, ó Deus. Que elas continuem sendo renovadas, o seu vigor físico e espiritual, que continuem sendo sustentadas pelo Senhor. Assim também abençoe a irmã Vera, a irmã Maria Helena, a irmã Afonsina, que estão aqui à frente, que completaram mais um ano. Essa data tão importante na vida delas, que elas estão aqui comemorando junto conosco como igreja. A gente não planejou nada disso, mas nós somos uma família que se alegra, que está feliz, que se entristece com algumas coisas. Mas hoje a gente quer se alegrar com essas irmãs, com esse momento tão especial de agradecer pela vida delas. Umas por serem fundadoras da nossa igreja, de estarem aqui até hoje. Que exemplo de mulheres, de fé, de dedicação. E por essas outras irmãs que estão completando mais um ano de vida, que, sabe, poderiam estar na sua casa pela idade delas, mas estão aqui conosco como família, para ouvir o que Deus tem, para receber o que Deus tem para esse dia na vida delas. Nós suplicamos as bênçãos do Senhor, saúde sobre a vida delas. Nós suplicamos paz em seus corações, que o Senhor dê prosperidade, ó Deus, espiritual, crescimento, amadurecimento que elas precisam, sustentando elas, ó Pai, em toda e qualquer tempestade. Que o Senhor continue guiando os passos delas e abençoando suas vidas. Que elas continuem sendo essas testemunhas vivas, como elas são assim para nós. E assim como muitos irmãos que estão aqui, Pai, que já são membros antigos da nossa igreja. Obrigado pela vida deles. Obrigado porque eles estão conosco até hoje, que oram por nós, oram pela igreja, olha pela família pastoral. Obrigado, igreja, obrigado. E obrigado pelos mais novos também que estão chegando na nossa igreja. Obrigado porque vocês animam a nossa fé, vocês nos trazem esperança, dizer vamos continuar prosseguindo, fazendo a obra de Deus. Obrigado por todos, Pai, todos os membros da nossa igreja. Que ninguém, em nome de Jesus, Pai, o Senhor sabe do meu coração, que ninguém se sinta excluído porque o nome não foi falado, não foi mencionado. Não, Deus. A ideia aqui é que elas estão representando a igreja. Então que todos nós possamos nos sentir nesta manhã que fazemos parte desta família. Você faz parte, meu querido pastor, a família pastoral ama esta igreja, ama você. E vamos continuar firmes no propósito, no caminho do Senhor. Quanto tempo o Senhor permitir, por mais outros anos que a igreja existir, até a volta de Jesus. Pedimos que o Senhor abençoe agora de uma forma coletiva, Pai. Abençoa a nossa igreja. Foi tão recente a comemoração do aniversário. 71 anos de existência, Pai. Obrigado, porque é só o Senhor que tem sustentado essa obra. E é o Senhor que vai continuar sustentando esse lugar, Pai. É o Senhor que vai continuar nos guiando. É o Senhor que vai continuar sustentando os nossos passos, direcionando, Deus. Nós falamos na ministração sobre o discernimento que nós precisamos ter. Dá-nos esse discernimento como igreja, Pai, para que nós possamos continuar firmes no caminho do Senhor, rumo à nova Jerusalém, rumo à eternidade, Senhor. Que ninguém se perca, muito pelo contrário, que nós possamos ser uma família unida, que prevalece em meio às tempestades, aos problemas, e que se ajuda, que ora um para o outro, que caminha de mãos dadas. Enfim, Deus, há tantas coisas que poderiam ser ditas, mas aqui encerramos dizendo obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor é quem cuida de nós, e é o Senhor que está presente nessa igreja, não só hoje, mas por toda a nossa existência. Abençoamos a vida de cada um nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Levante suas mãos aos céus, que agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para todo sempre. O povo de Deus diz amém. Aplauda ao Senhor. Obrigado, meus irmãos. Um ótimo domingo. Vai na paz do Senhor Jesus.